Nossas vozes ecoando no ar, inspiração em cada linha, luz pra te guiar. Oi, gente, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao Vozes Trovejantes, e hoje eu tenho um convidado que é o Ricardo Lima, é um escritor de fantasia e também tem outro livro que é de super-herói, esse aqui, e também tem esse aqui que é de fantasia. Esse aqui é o primeiro livro dele, que eu adquiri, achei legal, muito legal, então eu vou deixar ele se apresentar. Se Bom, apresente. bom dia a todos, né? Meu nome é Ricardo Lima, sou escritor de ficção e fantasia, né? Eu tenho quatro livros publicados, né? Tenho três em mídia física e o meu último livro, que é a continuação, né, do Gaia, Cavaleiro dos Céus, que já está disponível na Amazon, né, como e-book. Em breve pretendo publicar, né, a versão física dele. A gente está preparando um esquema legal aí para fazer o lançamento dele. Então, E também eu tenho outra obra também encaminhada, né? Além da conclusão, né, da trilogia que começou com o Reino de Dentes também. Também muito em breve já vai ter aí para os leitores estarem acompanhando. E além de escritor, né, eu sou farmacêutico, né, também. Já exerço a profissão, comecei recentemente a exercer. E, e assim, eu tenho aquele sonho, né, de poder, né, estar vivendo aí da escrita. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? Com Deus caminhando à frente, a gente consegue tudo. e aí, como que foi escrever o primeiro livro? Como que foi escrever o primeiro livro? E como foi encontrou algumas dificuldades? Como foi? A dificuldade a gente encontra até hoje, né? Mesmo tendo vários livros publicados, a gente sempre encontra algumas dificuldades no caminho. E o meu primeiro livro não foi diferente, né? Eu comecei a escrever ele numa época que eu só escrevia, né? Não tinha técnica, não tinha nada, né? Eu escrevia, né? Não tinha, vamos dizer assim, uma maturidade literária, né? Tanto que essa versão que você tem do Reino de Denstar é a terceira versão dele. Ele já teve outras duas versões antes, né? A primeira delas, inclusive, quando eu revisei ela, eu comecei a ler e vi assim, meu Deus, isso aqui não faz sentido mais. Então, eu não vou dizer que eu reescrevi do zero, porque tem muita coisa daquela versão que está aí nesse livro, mas, mas basicamente a trama, todo o universo, assim, eu basicamente reescrevi tudo, né, para dar aquele gás nas continuidades, né, para ter um universo mais consistente. E foi uma experiência maravilhosa escrever esse livro. Eu tenho um carinho muito especial por ele, que foi o livro assim que realmente eu dei tudo de mim nele, né? Os personagens assim, principalmente o protagonista, né? Tem muito da minha personalidade nesse protagonista, muita das experiências pessoais que eu tive, né? Eu coloquei nele de outras formas, né? Em outras situações, mas eu consegui transmitir através dele dos meus pensamentos, das minhas crenças, né, da minha visão de mundo também. Então, é um livro assim que ele basicamente ele representa a minha visão de muitas vertentes do que eu já vivi, basicamente do que eu vivo hoje também. Sim. O meu também foi assim também. O meu, eu teve um pouco de inspiração, imaginação, coisas que eu assistia, o que eu vivia. Meu primeiro livro também foi assim. Meu primeiro livro, que é o Clube Gentil Enigma, eu peguei um pouco essa questão de o que eu vivia, o que eu gostava de assistir, o que eu gostava de o que eu estava vendo, que eu, que
que eu passei para minha vida. E quando você traz uma coisa sua, fica tudo mais. Você consegue passar trazer o personagem um pouco da sua características. Fica tudo muito mais natural, né? Quando você consegue transmitir assim. Foi interessante você falar de experiência do que eu assistia, do que eu vivia. Quando eu escrevi O Reino de Denstar, eu tava maratonando aquela série, Once Upon a Time. Não sei se você conhece. Uhum. Então, Aquela eu só... uma vez, Era uma vez, tradução era uma nossa, vez. cara, assisti a série inteira, cara. Então, eu tava maratonando essa série quando eu escrevia O Reino de Denstar. E então, tanto que alguns trejeitos de personagens, figurinos de personagens, eu baseei muito na série. Por exemplo, a Princesa Rowena, o figurino dela, eu baseei na Rainha Má. Pode ser até um pouco contraditória, mas como que você visualiza uma personagem que na minha história ela é boa, mas que na série era ela controversa? Então é um outro padrão que eu tentei quebrar nesse livro também. Não é porque o personagem veste preto que ele vai ser mal, né? Às vezes ele simplesmente gosta de usar preto, né? Você vai questionar isso do personagem? E assim, preto é uma das vestimentas que eu mais gosto também de usar. Então, assim, eu tentei quebrar um pouco isso. Tanto que a vilã, ela usa azul. A Lavínia, ela usa o vestido azul. É. E você pensando assim, qual personagem que usa vestido azul que é, vamos dizer, a mocinha da história? Cinderela usa azul, Aham, Princesa Jasmine usa azul, a Princesa Aurora em alguns momentos ela usa azul também, né? sim. Tem aquela questão de azul e rosa, né? Das fadas madrinhas dela. Então, assim, foi um padrão que eu tentei quebrar ali, e isso deu certo, né? Que é uma coisa que eu não vejo ninguém questionando. Uhum. E é claro, tem uma razão, né, da personagem usar preto também, né, em uma cena específica, acho que você deve lembrar. Tem heróis que usam preto, por exemplo, o Batman. Pois é. E muitos associam o Batman como um criminoso, né? Vive nas sombras, né? Até por conta também disso, né? Ele usa o traje preto, né? Porque ele sai à noite, né? Para combater o crime. Mas a gente sabe que o Batman, ele, apesar de algumas controvérsias dele, ele tenta fazer o bem. Sim. Então, outros personagens, Pantera Negra, né, que está mais em evidência hoje também. Vários outros personagens usam preto, então é legal a gente, é um padrão que a gente consegue quebrar assim de uma maneira bem natural. Verdade. Foi diferente quando você tentou fazer a Gaia, o Gaia. Foi, foi diferente? Ou teve uma alteração quando você fez esse aqui? Quando você foi mudar, tipo, quero escrever outro gênero. Teve uma, você encontrou uma. Foi? O Gaia, ele, na verdade, a ideia do Gaia, ele surgiu muito antes do Reino de Denstar. O Reino de Denstar comecei a escrever em 2015. O Gaia, a primeira história dele que eu escrevi foi em 2008. Eu tinha 16 anos na época. Uhum. Tava começando, engatinhando essa era de super-heróis, né? E foi quando eu escrevi a primeira história dele, né? Eu escrevi acho que duas ou três histórias dele. E ele em parceria com a Tecna, né? Tá sempre junto dele ali. Começa, começa a engatinhar a história dela aqui no livro do Gaia, né? Que eu quis separar, né? Eu quis fazer uma história dele, uma história dela. E... Mas começou muito antes. Só que ficou muito tempo adormecido, né? Essa, as aventuras dele. E quando teve aquele boom, né, do Vingadores Ultimato, Uhum. aí e também teve aquele filme
aquele filme Vidro, que é a continuação do Fragmentado também. Sim. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu podia fazer um universo assim também, né? Ter os meus próprios heróis, né? Eu nem Uhum. conhecia a Marina nessa época, nem sabia da existência da Marina nessa época. Uhum. E aí eu planejei, né, planejei o universo, né? Eu já nas histórias do Gaia, eu já tinha, além do Gaia e da Tecna, eu tinha colocado mais 2 super-heróis já. Então, com esses 4, eu comecei a moldar esse universo e ainda acrescentei mais 2 novos. Uhum. Eles vão entrar recorrentemente aí. Inclusive no livro da Tecna, mais 2 heróis aparecem no livro dela. Quem são? Que é o Solano e o Samurai. O Samurai. Samurai! Olha, tem um samurai também aqui, cara. Tem um samurai. Então você vai gostar Samurai de desse lança. Samurai. O Samurai, ele é um dos que eu criei recentemente. Uhum. Vai ter um livro solo dele e tudo. Vai ser um universo bem bacana. E assim que eu desenvolvi esse universo, eu já escrevi os primeiros capítulos do Gaia. Uhum. Só que, enquanto eu escrevi o Gaia, me vieram novas ideias para o reino de Denstar. Certo. Que foi a partir daí que eu comecei a reescrever o livro. Uhum. E foi em 2019 isso aí mesmo. Foi em 2019. E aí nasceu a segunda versão do Reino de Denstar. Que aí na terceira versão, o que que eu mudei da segunda para a terceira? O final. Ele teria um outro final do que ele teve agora. Entendi. Mas assim, são experiências diferentes, né? São experiências diferentes. Você escrever um livro de fantasia e um livro de super-herói. Tanto que a gente pode ver até mesmo pelo tamanho dos livros, né? Os super-heróis, eles são, por mais que a gente consiga adequar ele, né, à sociedade de hoje, né, ao molde das histórias de hoje, a gente consegue contar de uma forma mais direta e um pouco mais, não vou dizer mais enxuta, né, mas a gente não precisa estar usando os termos, né, dos leitores, ficar enrolando a história, enchendo linguiça na É história. verdade. A gente não precisa tá fazendo isso porque eles estão muito fortes hoje na cultura pop. Então, assim, você sabendo contar uma história simples, consegue, você consegue engatar ela. Verdade. E o de fantasia, não. O de fantasia tem toda aquela mística de universo, como que funciona, é, magia, os personagens, como eles vivem, como que o protagonista vai parar naquela situação. Isso. Então, assim, é uma experiência diferente. Eu acabo tendo mais liberdade, né? Porque é um mundo que eu estou construindo, então eu crio as regras, eu faço o que eu bem entender. Se eu quiser que o personagem vire um unicórnio, eu posso fazer isso. mas, mas e os de super-heróis, a gente se passa no nosso mundo. A gente pode criar uma cidade fictícia e tudo mais, como criei para o Gaia, mas a gente tem que seguir as regras daqui. A gente consegue trazer esse pezinho de realidade também. Então, não que no Reino de Denstar eu não consiga. Eu tentei colocar mais próximo de realidade, eu consegui colocar lá, mas ainda é uma história de fantasia. Se passa em outro mundo. Certo. Então tem uma magia diferente ali. Uhum. Mas são experiências únicas, são experiências excelentes. Você escreve super-heróis também, né? Então você sabe do que eu tô falando. Sim. Então, assim, e eu tô muito empolgado com esse universo do Gaia. Depois que eu fechar a trilogia do Reino de Denstar, minhas atenções vão voltar todas para esse universo. Daí pode esperar bastante coisa boa aí. Como que foi criar os personagens do Gaia? Olha, os personagens, assim, o que que, o que que eu pensei primeiro? O que que eu posso fazer para
pro personagem, né, pro Gabriel, ele ter essa virada, né, pra virar o super-herói. E tem que ser uma coisa que convença o leitor, né? Por exemplo, o Peter Parker era um nerd excluído por todo mundo na escola, Uhum. que foi picado por uma aranha e depois da morte do tio dele, né, ele usou isso como gás para tentar fazer o bem, né? Quando eu fui escrever o Gaia, eu, eu pensei, não, eu acho que esse negócio do nerd, assim, ele tá. Eu acho que ele tá muito batido hoje. Então assim, eu vou mudar essa origem dele. Foi aí que me veio essa ideia, né, de ele ser um personagem controverso, né, de início, né, ele era líder de uma gangue, da mais temida gangue da cidade dele, só que aí ele teria esse momento de redenção, né, e Sim. daí o que acontece ali, né, ele e os membros da gangue dele sequestram a Gabriela e, e ele ali, por um momento, ele tem aquela começa a ter uma compaixão por ela, ele meio que começa a ter uma queda por ela ali também. E é quando ele decide, né, virar essa chave e mudar de vida. Só que depois eu mostro que ele nem sempre foi desse jeito, né? Que Sim. ele estava nessa vida é, forçadamente. Então aí é o artifício na história que eu usei para ele realmente querer ser uma pessoa melhor. Tanto que ele tinha sonhos, ele tinha vontade de ser uma pessoa direita. Só que uma decisão que ele tomou levou tudo por água abaixo. Uhum. E, e nessa história do Gaia, eu aprendi muito essa frase aqui que está na capa, né? Poucos têm uma segunda chance de fazer o certo. Sim. E é exatamente isso que se trata a história dele, de segundas chances, né? De, Inspiração, né? de superação. Se a pessoa quiser mudar de vida, quiser, né, reescrever a sua história, ela pode, Uhum. mas ela tem que querer. Sim. Ela tem que querer e buscar forças no, Conhecimento. no conhecimento, né, nos lugares certos, Uhum. né, buscando a Deus e se apegando, não digo se apegando, mas tendo contato com as pessoas certas. Certo. No caso, o Gabriel foi a Gabriela. Uhum. Ele, ele basicamente dá pra dizer que ele se apaixonou por ela Então eles ficaram juntos no e. final. Oi? Ficaram juntos no final? Ou não? Ah, já vou dar um pequeno spoiler aqui, que não é tão spoiler, mas sim, né? Que eu criei eles para serem uma dupla mesmo, né? E formarem ali, forma o casal ali, né? É que Isso, eu vi uma isso parte está. do trailer dela, ela falou, eu vi um trailer do seu segundo livro que você estava escrevendo, aí você mostrou que ela tinha um namoro, estava namorando o Gabriel, coisa assim. Sim, sim, não é tão segredo mais, né? Mas, mas sim, eles são juntos desde as primeiras histórias deles. A única coisa que eu fiz diferente foi mudar um pouco, né, a origem deles e contar a história de cada um. Mas eles vão estar sempre ali, sempre juntos. E é uma coisa que, tanto no livro dele, mas principalmente no livro dela, eu vou tratar a importância, né, de um apoiar o outro. O livro da Tecna é muito forte nisso. Uhum. Ele é muito forte nisso. Agora surgiu uma pergunta, como ela conseguiu os poderes? Como é? Como que ela conseguiu os poderes? Então, ela basicamente ela não tem poderes, né? Ela tem a inteligência dela, né? Ela tem um QI acima do normal,
mas poderes assim que nem o Gaia ela não tem. Ela basicamente é como se fosse o Homem de Ferro. Ela cria o traje dela, né, com apetrechos e tudo, Uhum. e, e ajuda o Gaia nas missões dele. Entendi. Mas poderes mesmo, assim, ela não tem. Uhum. Tanto que ela tem inspiração no próprio Homem de Ferro e também no parceiro do Super Choque, que é o Gear, né? Entendi. E o Gaia, ele tem muita inspiração no Super Choque também, né? Por conta dos poderes e tudo mais, né? Eu percebi. E, sim, e a parceria dos dois também, né? Eu me inspirei muito na parceria do Super Choque com o Gear para criar os dois. Entendi, cara. Nossa. Então, teve muita inspiração nos animes, no filme, animes, e aí surgiu o livro, né? É, as minhas inspirações basicamente são de filmes, né? Eu vou ser sincero, eu nunca fui um leitor assíduo. Nunca fui Ó, muito de ler. eu vou revelar para você também, não é um leitor também. O que Também me, não é. de- o que me deixa aliviado, porque vários meus amigos escritores falam a mesma coisa, que eu não era de ler. Minha própria noiva, a Também Camila, não era, ela, cara. que é escritora também, ela também não era de ler. É Em um sonho que eu todos. queria, ó, eu queria ter um livro para ter um filme. Mas, Exatamente. Exatamente. É um sonho ver meus livros virando filme. Mas a gente sabe que precisa de uma caminhada aí, né, pra chegar nesse nível. Mas eu também, eu escrevia pensando nisso. E eu fui começar a ler mais, a ter mais contato com outros livros, com mais leituras, depois que eu comecei a escrever. Porque eu percebi, meu, como é que eu vou ser escritor você não lê, né? e não ler? Que exemplo que eu vou dar, né? Então, a gente tem aí também, né, a Marina que escreve super-heróis também. Inclusive foi o livro da Golden Ray que me deu esse gás para voltar a escrever o livro do Gaia, porque ele estava bastante tempo parado. E quando eu terminei a Golden Ray, eu fiquei assim, nossa, eu preciso revisitar esse meu universo do Gaia. E aí quando teve o desafio sprint dela, eu terminei de escrever ele. Mano, eu também usei os prints, cara. Terminei 3 semanas, cara. Pois é, e eu assim, ainda terminei acho que 2 dias antes do desafio terminar. Aí, e porque eu me segurei, porque era pra eu ter terminado muito antes, é que eu tive que controlar ali, né, a quantidade de páginas escritas, porque por mim eu tinha terminado a primeira semana o livro. Mas eu quis manter ali uma média de 7, 8 páginas por dia para não extrapolar muito. Mas o livro do Gaia foi escrito, foi a segunda metade dele, na verdade, né, foi escrito durante o desafio. Tanto que foi até uma coisa curiosa quando eu estava revisando ele, que quem me ajuda com isso é a Camila, né? A minha Uhum. noiva. E, e eu lendo com ela o livro, eu pude perceber a diferença de antes de ter as técnicas e depois de ter as técnicas. Uhum. Porque a primeira metade do livro eu escrevi sem fazer o curso da Marina. Uhum. Como eu disse, eu nem conhecia ela na época. Como você conheceu ela? A Marina, eu conheci ela, acho que foi uma publicação no Instagram, se não me engano, que apareceu dela para mim, né, falando da Semana do Destravar. Uhum. E aí eu participei uma vez, mas eu não acompanhei tanto, né? Eu não acompanhei tanto nessa primeira vez, aí eu acabei deixando passar. Aí depois disso até as publicações dela sumiram do meu Instagram, né? Aí passado uns meses, acho que uns 6 meses, não me recordo agora, apareceu outra vez uma publicação dela da Semana do Destravar. E eu lembro que nessa época eu já tinha terminado o Reino de Dexter,
E eu estava procurando uma forma de publicar ele, né? Sim. E, e daí, quando apareceu a publicação da Marina, ah, vamos ver aqui, É que né? eu precisava. Vamos ver aqui de novo, que é o que eu estou precisando. Porque já tinha mandado para editora, tudo, né? E aí aquela frustração, né? De ter que desembolsar um valor muito alto, né? Para poder publicar. Então eu estava buscando alternativas. E aí participei de novo da semana do Destravar. Aí dessa vez participei mesmo, né? Assisti as três aulas que ela disponibilizou. E eu fiquei encantado, né? Eu falei, né, é isso aqui que eu tô procurando. Aí não pensei duas vezes e entrei no treinamento. E aí era o que eu precisava realmente. Daí foi quando eu fiz a última revisão do Reino de Dexter e já mandei para a gráfica para publicar E ele. tá perto da sua cidade? Não, a gráfica que eu imprimi ele a primeira vez foi a Letras e Versos. Foi a mesma que ela usa Ah, para imprimir, a lá do Rio. entendi. Isso pagar frete ou não precisou? Teve que pagar frete. Ah, entendi. Isso. Ah, Aí, hoje, que nem a do Gaia, eu já não imprimi lá. A do Gaia foi na Renova Gráfica de São Paulo. aham. E aí, eu também tenho o valor mais acessível, tudo mais. Uhum. Mas são as duas, assim, são as duas que eu mais gostei de fazer impressão. As Sim. duas têm uma qualidade muito boa. Tem uma, a nova que eu imprimo também é uma boa qualidade, né? Fica muito bom. A, as cores e tal. E também, e é uma editora, né? É uma editora Uhum. e também empresta e ajuda os outros escritores a imprimir os livros. Aí quando Ah, eu que peguei legal. quando eu peguei o livro assim, nossa, cara, não quis mais trocar de gráfica. Ah, que legal. É bom até, né, a gente manter, assim, numa gráfica só, né? Para manter mais padronizado, né? Mas a gente sabe, né, que como nós, né, que estamos investindo dinheiro, a gente tem que procurar as melhores alternativas, né? Então, acaba, às vezes acaba tendo que mudar, né, uma vez ou outra. Nem acho que a que eu te mandei do Reino de Dexter, eu acho que foi eu tinha impresso, acho que foi pela fábrica de livro, Uhum, que é outra também que eu gostei da qualidade, uhum, só que ela é mais cara. entendo. Ela é bem mais cara. Mas eu imprimi por ela porque eu consigo imprimir em menos quantidade. Ah, entendi. Eu consigo imprimir no mínimo 4 unidades. Então, se eu quiser alguma coisa um pouco menor, né, um pedido menor, só para ter aqui guardado, né, um estoque, eu recomendo. Eu recomendo, que ela tem uma qualidade muito legal. Uhum. A questão no marketing está indo bem, a marketing do livro? O marketing, É, a marketing dele. eu faço dentro do possível, né? Eu mesmo preparo os materiais, né? Mas eu sei que falta assim um algo a mais para fazer ter aquele boom mesmo, né? Às vezes eu sinto isso, que eu acho que o marketing é onde eu mais peco. Eu acho que é onde eu mais peco o marketing. Sim. Às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Por Uhum. mais que a Marina ela tenha ensinado a gente algumas formas, né, de marketing, né? Fazer reels, as publicações, mas, mas assim, eu acho que tem alguma coisa para mim que falta ali, para vamos dizer, explodir mesmo, né? Sim. E, e eu falo isso porque eu não sei se você. Acho que você deve ter ficado sabendo, né, do que teve agora em agosto lá na Amazon, o Encha Meu Kindle. Sim. Então, os meus três livros eles participaram, né? Uhum. Então eles ficaram ali 24 horas gratuitos naquele dia. Ajudou?
ajudou bastante. Ajudou tanto que teve esse dia, que foi, acho que foi num domingo, se não me engano. Na semana que se seguiu, os meus livros, eles ficaram, acho que praticamente a semana inteira tendo vendas. Nossa, cara, que. Eles ficaram a semana inteira tendo vendas. Teve um dia que bateu o pico de quase 2.000 vendas de e-book. Mas quando você faz isso, você recebe também o. Esse valor recebe. Esse valor recebe. Não é Hum, muito, né? Porque o Kindle ele não paga muito assim para receber bastante tem que vender a rodo, né? uhum. É que. Mas mas assim, no valor total, os 3 livros deu mais de 5.000 pedidos no final disso. Caraca, cara. Então, Nossa, assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. sim, Porque foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Dos meus livros venderem sem precisar fazer uma promoção. entendi. Porque eles venderam não só no dia, né, do Encha Meu Kindle, mas depois. Sim, Então, assim, as pessoas compraram, elas não pegaram de graça. entendi. E e a semana inteira eles ali, né, no top. O, o livro da Tecna, por exemplo, na categoria dele, já faz um mês já, né, que ele tá no top 100 da categoria dele. O Gaia também, ele tá alternando ali, entre o top 100 e o top 200. Então, o Reino de Dexter, se não me engano, ele tá também. Eu acho que ele tá também no top 100, que eu tava vendo esses dias. E até é engraçado que aí teve esse boom, e aí depois não vendeu mais nada. Mas aí o que veio depois? Vieram as leituras. Começou a ter gente lendo os livros, Uhum. que era outra coisa que não estava acontecendo também. Nossa, mas tá muito difícil, cara. Não sei o que tá acontecendo. Aqui não tá dando certo. Eu Mas também não. eu- o desculpa. Kindle ele é meio instável para isso mesmo. É como se as pessoas fossem lá, adquirissem os livros, adquire no impulso, né? Vê ali, acha interessante a capa, e adquire e fica lá, né? Quando der, lê. Então eu acredito que aconteça muito isso. Mas por isso que tem essa instabilidade. Né? Por exemplo, é diferente você ir na livraria, você compra isso, você paga caro no livro, né? Ou conosco mesmo, né? As pessoas adquirem direto com a gente, a pessoa tem um livro ali na frente dela, ela vai querer ler. Né? Uhum. Ela vai ficar namorando aquele livro para ler. Então é diferente. Eu acho que o mal do e-book é esse. Por isso que eu não invisto tanto nele. Eu prefiro investir no livro físico. Entendi. Você já fez o lançamento dele ou como que foi o lançamento do Gaia? Do Gaia eu não consegui fazer. Eu acho que o único que teve mesmo foi o Reino de Dexter. O único que eu consegui fazer um lançamento. Uhum. Mas quando eu for fazer o da Tecna, eu quero promover os dois juntos. Tanto ela quanto o do Gaia. Uhum. Porque um é continuação do outro. Entendi. Então, e eu tenho essa. Eu falei, os dois nasceram juntos, então eu quero que os dois estejam juntos sempre. Entendi. Então, É tanto que igual o meu primeiro livro, o Tyrant Ligma, o Tyrant Legado, tem uma ligação entre eles. então, é exatamente isso. Então, assim, tanto que quando eu tava para lançar o Gaia, eu pensei, não, eu quero lançar o da Tecna junto. Só que eu não consegui terminar o livro a tempo. Então, eu falei assim, vou lançar ele agora, né? E o Tecna eu lanço mais pra frente. Aí eu lancei o dela, mas eu lancei só o e-book, né? Uhum. E, e agora eu tô vendo pra lançar o físico dela. E aí eu quero promover o Gaia junto. Entendi. Que assim, eu quero tá promovendo o universo deles, né? O Uhum. início desse universo. Então nada melhor do que ter os dois juntos ali. Entendi.
Tem algum lugar que você está deixando físico ou só com você? O físico tem comigo. Aqui na minha cidade tem um sebo que eu deixo meus livros também, né, que não tem livraria aqui na minha cidade, né? Uhum. Então, então tem um sebo que eu fiz meio que uma parceria, né? Então todos os meus livros tem lá. Eu deixei, acho que na livraria Curitiba de São José tem. Acho que ainda tem, no Reino de Dentro, inclusive preciso ir lá para ver se ainda tem. E na biblioteca aqui da cidade também tem, né? Então, meus livros estão circulando pela cidade. Uhum. E, eu fiquei 3 meses morando lá no Ceará, né? Em Fortaleza. Uhum. Então, e eu deixei lá também. Mas lá eu deixei só o do Gaia. Entendi. Que eu tô sem unidades do Reino de Dentro aqui. Eu Uhum. tenho, eu tenho do segundo, né? Da Queda dos Quatro Reinos, mas o Reino de Dentro acabou. Mas então o primeiro é sucesso, então, o primeiro. Até o momento é o meu maior sucesso. Foi o que mais vendeu. Tanto que Cara, eu o tô, primeiro vendeu todas as. muito, cara. O primeiro vendeu muito. Tem que vender. É, Meu primeiro vendeu bastante o primeiro, cara. todas as unidades dele que eu imprimi, eu vendi. Mas o segundo não vendeu tanto quanto ele. Cara, falando nisso, cara, eu vou fazer um evento lá aqui no shopping. No shopping. Uhum. Eu precisar imprimir. Eu vou precisar imprimir mais livros. O primeiro, cara. A gente tem que ter o primeiro, né? Não adianta, senão não consegue vender o segundo. Então, Exato. eu acho que isso também ajudou a estacionar o meu segundo livro. Que acabaram as unidades do primeiro. Eu falei, como que eu vou vender o segundo sem ter o primeiro, né? Então isso acabou estacionando ele também. E eu vejo que você participa bastante de eventos, você vai direto, você tá no shopping, né? E assim, é uma coisa que eu admiro em você. Já comentei isso tanto com o Gabriel Souza, com a Isa, com a Camila. Eu já comentei isso com eles, que, meu, eu não tenho essa lábia, eu não tenho essa. Eu não sou vendedor. Né? Resumindo isso, eu não sou vendedor. Uhum. Para vendas, eu sou péssimo. Não sou de chegar na pessoa, oferecer um produto, assim, por mais que seja criação minha, eu não tenho essa lábia. E, assim, quando eu vejo seus vídeos, né, fazendo isso dentro do shopping, eu falei, meu, eu queria ter um pouco disso também. Então, é uma coisa que eu admiro muito em você. Qual que é o seu futuro? O que você está pensando? Você está querendo fazer lá na frente? Olha, primeira coisa, né, terminar esses meus 2 universos, né, que estão aí, né, é uma, é uma meta, né, terminar, ter todos os livros que eu tenho em mente publicados. E aí, depois deles, né, claro que escritor surge ideia a todo momento, né, mas é só uma ideia por enquanto, né, não estou trabalhando nisso ainda. Até porque para fazer isso, vou precisar de ajuda, vou precisar de outras pessoas envolvidas. Sim. Eu quero, assim, no momento que eu encerrar, né, esse universo de heróis, eu quero dar continuidade dele, mas não em livros. Entendi. Eu queria dar continuidade em outras mídias. Entendi. Por exemplo, os super-heróis é muito forte em quadrinhos, né? Sim. Então, assim, eu tenho muita vontade de continuar nesse universo, explorar outras histórias, outros personagens, outros vilões em quadrinhos. Eu também quero aqui no mangá também. Ah, Quadrinho. então. O seu para mangá, né, que é muito voltado, né, para a cultura japonesa, né? Uhum. Mangá seria muito legal. Seria muito legal.
Mas eu penso assim, em dar continuidade a esse universo em quadrinhos. Uhum. Não sei, né? Hoje eu acho que também, né? Dá mais pra gente que é contador de histórias. Eu acho que ter acesso, né, a construir roteiros assim, eu acho que até é um pouco mais fácil, vamos dizer, né? Uhum. Então, quem sabe, né, um roteiro para uma série, né, uma série animada, né, dos personagens. Eu sei que é tá sonhando alto, né, mas sonhar não é crime, né? Sonhar. Então, É, sonhar a gente sonha. sonhar ele pode. Então assim, é, eu tenho esses, eu tenho essas metas também. Mas é claro, isso a longo prazo, né? Não é algo para agora. Mas sim, e quem sabe também, né? Se até lá conseguir contrato com alguma editora boa, né? Que queira investir, né? Nos meus livros. Aí também já, aí também já ajuda a ter uma mudança, né? A alcançar mais leitores, né? A popularizar mais os livros. Dizem que Então, mágica é tudo, cara. Mágica é tudo. então. E, assim, é claro que a Bienal também é uma boa porta de entrada para isso, né? Sim. Nossa, Então, cara, outro. é nova. Tem muita gente, cara. Muita gente, cara. É muita gente, cara. Em cada lugar que você for, tem gente, cara. Muita gente. Pois é. Eu vi lá que bateu recorde de público esse ano. Então, e eu fico feliz, né? Porque as pessoas estão lendo, né? As pessoas estão adquirindo livros, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E a Bienal é uma ótima porta de entrada para nós, né? Sim. Que se a gente consegue uma boa vendagem, né? Um bom número ali, tem grandes chances de editoras enxergarem a gente. Com a Juliana Vanzeller aconteceu isso. Uhum. Ela estava, acho que era a Bienal do Rio que ela estava, Sim. né? Que ela estava com o livro dela, o Entre Reinos. Uhum. E foi lá que ela conseguiu o primeiro contrato com a editora dela. Sim. Então, então assim, não é impossível. Não, Pode acontecer. não é possível. E estar na Bienal é uma meta. Pessoas de vários gêneros, quer dizer, o que você precisa. Só precisa encontrar aquela pessoa para ajudar você. Exatamente. É gente de todo canto. E até uma coisa que eu queria te perguntar. Oi. Como que foi essa experiência na Bienal? Nossa, cara, foi incrível, velho. É, eu cheguei lá na Bienal e eu estava observando o que as pessoas estavam fazendo. E aí a gente percebeu que eles estavam numa marca-página. E aí a gente percebeu que a gente viu, a gente pegou a ideia deles e copiando. Pegando a ideia, pegando marca-página, aí a pessoa deu atenção pra gente. Aí a minha mãe chamou o pessoal, e aí meu irmão estava no livro. Eu tava lá, e eu autografava. E tirando foto, autografava. Foi incrível, cara. A gente foi no dia do meu Ah, aniversário, cara, dia 14. Um presentão, cara. vendeu bastante, né? Vendi, cara. Vendi bastante. Ah, que bacana. E é legal que assim, né? Você tem o apoio, né? Você Sim, tem bastante apoio. Você tem pessoas te ajudando. Isso também faz muita diferença. sim. Isso faz muita diferença na hora. Uhum. E muitas vezes acontece de a gente não ter, né? Seja da família, seja de amigos, né? Tem aquele apoio, ah, não, faz, vai dar certo. Você tá fazendo, que legal. Mas é diferente de você ter um apoio, que nem você tem a sua equipe aí também, né? Te ajudando com tudo. Graças a Deus, cara. Pessoas que colocam a mão na massa junto com você. Então, Sim. isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Dizem que você nunca faz nada sozinho, cara. Não, não faz. A gente não faz nada sozinho. Tanto que uma coisa que eu tenho buscado aqui
né, começando aqui na minha cidade, é apoio. Uhum. Eu tenho buscado apoio aqui, né? Uma coisa que acabou me beneficiando foi que porque a atual gestão ela investiu bastante na parte cultural da cidade, então acabou que abrindo um pouco mais as portas para mim. Então estou começando a ter contato com outras pessoas, né? Seja do meio literário, mas do meio artístico de modo geral, né? Uhum. Então, são pessoas que, assim como eu, precisam de apoio, né? Seja do setor público ou de outras pessoas. Então, assim, isso melhorou muito as minhas expectativas, né? E uma perspectiva mais futura, né? Mais para frente. Verdade. E, cara, foi muito legal na Bienal. Encontrei a Marina, a família inteira. Nossa, a família dela tava inteira, velho. A família inteira. Conheci a família inteira dela e tava também alguns escritores, também conheci alguns novos leitores que também não tinham conhecido o livro, adquirindo na hora. Foi incrível, cara. É um lugar incrível. Sabe o que eu queria lá? Estava na Bienal? Tipo, tivesse um palco. Tem um palco lá, cara, chamaria mais atenção, tipo, se você conversar com outros escritores. E aí, o que você achou do papo? Você achou legal? Foi muito legal, gostei bastante, né? Dá para falar dos meus livros, né, eu gosto, até acabo me estendendo um pouco mais. Mas foi muito Você legal. recomenda o podcast? O que você achou do podcast? Você achou legal? Eu achei muito interessante, muito legal o seu podcast. E eu acho que precisa, né, precisa ter mais mídias desse tipo para nós, né? É uma boa oportunidade. Eu fico feliz que você tenha começado. E eu estou muito feliz de te conhecer mais, conhecer melhor, Uhum. né? Que você é bastante conhecido ali na comunidade da Marina. Tanto que uma coisa que me deixou feliz também foi você estar adquirindo meus livros. Inclusive a Camila até falou para mim outro dia, ó, você se sinta privilegiado, que não é de qualquer um que ele compra livro, não. Eu falei, então tá bom. Mas fiquei feliz de verdade pelo convite também. E desejo todo sucesso para você. Para você também. E foi muito legal conversar com você. Qual que é a sua rede social para conhecer você? Bom, para quem quiser me acompanhar, né, eu estou bastante ativo no meu Instagram, né, @ricardo.lima_. Acho que o Gabriel vai deixar aí para vocês aí na descrição também. E eu tenho meu Facebook também, tem o meu site oficial, que é www.autorricardolima.com.br. Aí lá tem todos os meus livros, quem quiser adquirir por lá pode adquirir também. Tem os links lá para adquirir tanto o livro físico quanto o e-book. E aí vocês podem saber um pouco de mim. Como é que se diz? Tem feedbacks, né, dos meus livros lá também. Sério, entender? Book trailers. Lá, tá tudo hospedado lá. Vocês podem estar acessando. Tem links para as minhas redes sociais também. Então, então é isso. E aí, quem quiser adquirir diretamente comigo o livro também pode chamar no bate-papo do Instagram, que eu vou estar atendendo também. Muito obrigado por falar um pouco de você, um pouco dos seus livros. E muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, que agradeço também pelo bate-papo e pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O podcast fica por aqui. E se inscreve nesse canal para você saber outros escritores que eu vou trazer para cá. Se inscreve no canal e deixa um like. Ouça as vozes ecoando no ar. Inspiração em cada linha, luz pra te guiar.